Eu vos cumprimento mais uma vez com a graça e a paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria poder estudar mais uma vez a palavra de Deus com você. E o estudo de hoje é o estudo de número 107, que tem como título Responsabilidade Individual. É um estudo muito menor do que os anteriores, é um estudo composto por apenas 9 perguntas e respostas, nas quais estaremos aí entendendo um pouco melhor a respeito da responsabilidade individual de cada um de nós perante Deus. Mas antes eu quero aqui com muita alegria apresentar a vocês o meu mais novo livro, que está disponível aí para aqueles que desejam adquirir. É um livro muito especial, no qual eu trabalhei durante 7 anos aí, com muita pesquisa, adquirindo e estudando, lendo muitos livros. E foi um trabalho longo, demorado, mas eu fiquei satisfeito com o resultado final. E esse livro é esse daqui agora, ó, que eu passo a apresentar a vocês, que tem como título A Suplantação do Mistério e como subtítulo E a Perpetuação dos Conceitos Trinitários. Essa capa aí ela foi inspirada naquele mito da caverna de Platão, né? E eu quero aqui ler na contracapa a sinopse desse livro para vocês. E eu vou colocar aí na tela também para que vocês possam acompanhar. Diz assim: o cético nega a existência de Deus e o crente a sustenta segundo suas concepções e ensinamentos recebidos de alguma religião ou filosofia. Muitos se dedicaram a escrever sobre Deus e conceituá-lo das mais variadas formas, tanto no que chamam de teologia, Agostinho, Tomás de Aquino, etc., quanto na chamada filosofia, Aristóteles, Platão, etc. Muitos desses estudos descrevem a Deus como sendo uma trindade, não somente no cristianismo, como em diversas outras religiões, filosofias e crenças. Este livro foi escrito ao longo de 7 anos de pesquisas, consultando publicações recentes e milenares de outras religiões, bem como textos dos filósofos gregos, para perceber as similaridades entre os conceitos trinitários nas mais variadas religiões e filosofias. Teriam todos os conceitos reunidos neste livro um vínculo de conexão pré-determinada? Ou seriam meras coincidências em um universo que manifesta os mistérios sobre Deus sempre com o mesmo padrão, em milhares de anos? Ao ler esta obra, guiado pela narrativa bíblica, histórica e de sua vasta bibliografia, o leitor será capaz de perceber que o mistério sobre Deus foi suplantado, e alguns leitores poderão fazer uma nova e melhor suplantação do mistério que ocupou o lugar do autêntico e verdadeiro, trazendo este à luz em sua compreensão. Os sábios entenderão, Daniel 12:3. Os demais continuarão tendo na mente o mistério profetizado em Apocalipse 17:5. Boa leitura e entendimento do mistério. Então, gente, este aí é o livro, tá? Aqui eu quero mostrar para vocês a espessura dele. É um livro com bastante páginas, ele tem quase 500 páginas ao todo, tá? Ele tem 487 páginas. E nele eu pude abordar vários assuntos na introdução, né, que tem como título o primeiro capítulo As Coisas Reveladas. Então eu falo aí sobre alguns assuntos variados e depois eu entro no assunto da Trindade mais propriamente dito, tanto com a parte bíblica quanto com a parte histórica, demonstrando aí o desenvolvimento dos conceitos trinitários ao longo de milênios, né, da história humana. Então eu recomendo que vocês adquiram este livro. É um livro muito importante, com um custo muito em conta, tá? E vocês poderão aí descobrir coisas
fascinantes, coisas incríveis, assim como eu descobri enquanto eu estudava para escrever este livro. Tá certo, gente? Então, tendo feito esse merchan, né? Aí, essa promoção desse meu mais novo livro, A Suplantação do Mistério e a Perpetuação dos Conceitos Trinitários, eu quero convidar a você que faça comigo aquela nossa oração inicial, antes de iniciarmos, então, o nosso estudo de hoje, estudo de número 107, Responsabilidade Individual. Vamos orar? Pai Santo, Deus de amor, de bondade, misericórdia, somos gratos a Ti, Pai Santo, por mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Nós louvamos, bendizemos, honramos e adoramos a Ti, ao Teu amado Filho, e Te suplicamos o dom de Seu Divino Espírito para compreendermos o estudo de mais esta ocasião, um estudo que tem como título a responsabilidade individual. Queremos, Senhor, suplicar que por misericórdia o Senhor nos perdoe de todo pecado e nos purifique, nos dando força e poder dos altos dos céus para sermos fiéis a Ti em todas as coisas, ó Pai. Abençoe os nossos telespectadores, onde quer que estiverem, na condição em que estiverem, que o Senhor atue na mente, na vida de cada um, curando aqueles que precisam de cura, dando entendimento àqueles que precisam de entendimento, derramando, Senhor, as bênçãos que talvez muitos estejam suplicando a Ti, que o Senhor os atenda conforme a Tua santa e divina vontade. São bênçãos que eu Te suplico em nome e por amor de Seu amado Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, Senhor. Daremos início, então, agora ao nosso estudo de número 107, que tem como título a responsabilidade individual. A pergunta de número 1 é essa que você já pode ver em sua tela. Uma pergunta muito reduzida, muito pequena, né? O que é religião? Vamos ver a resposta. O reconhecimento de Deus como objeto de culto, amor e obediência, segundo o dicionário de Webster. Outras definições igualmente boas são nosso dever para com o Criador e a maneira de nos desobrigarmos dele. E outra, a relação pessoal de fé e obediência do homem para com Deus. Então, isso que é religião, né? Segundo essas definições. Existe uma outra definição também que diz que religião é religação do homem com Deus. É religar, né, o homem com Deus, porque com o pecado essa ligação ela foi rompida. E a religião tem o objetivo de fazer essa religação do homem com o seu Criador. Pergunta de número 2. Nas coisas religiosas, quem somente disse Cristo devemos reconhecer como Pai? Uma importante pergunta, hein? E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. São Mateus 23, versículo 9. Então, em matéria de religião, nas coisas religiosas, nós não podemos chamar ninguém de pai. Por exemplo, a palavra padre e papa, no italiano, ela significa um pai. E nós não podemos chamar a nenhuma pessoa, a nenhum líder religioso de pai, porque o nosso único pai é Deus, espiritualmente falando, né? Outro exemplo é muitas pessoas falam assim, aos pais da igreja. Essa não é uma expressão correta. O ideal seria falar, talvez, quem sabe, os pioneiros, os fundadores, os primeiros líderes religiosos, mas não os pais da igreja, tá certo? Vamos para a pergunta de número 3. Quando tentado para prostrar-se e adorar a Satanás, que texto da Escritura citou Cristo para justificar a sua recusa de fazer isso? Então disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Mateus 4, versículo 10, vê Deuteronômio 6, 13 e 10, 20, que é onde está escrito isso que Jesus citou, né? Então, meus queridos,
Jesus ele respondeu a Satanás com o que está escrito, com as Escrituras. E ele disse que somente Deus deveria ser adorado, né? E só a ele deveríamos servir. Pergunta 4. Para com quem, então, é cada um responsável nas coisas religiosas? Então, agora nós entramos aqui no assunto propriamente dito de nosso estudo, responsabilidade individual. Vamos ver, então, para com quem cada um é responsável nas coisas espirituais. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, versículo 12. Com isso concordam as palavras de Washington. Todo homem que se porta como bom cidadão é responsável somente perante Deus por sua fé religiosa e deve ser protegido no culto a Deus conforme os ditames de sua própria consciência. Respostas aos Batistas de Virgínia, em 1789. Então, cada um de nós vai dar conta não do outro, não do pai, da mãe, do filho, da filha, do irmão, da irmã, do membro de igreja. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Todos nós prestaremos conta do que nós fazemos para Deus. Pergunta 5. Que fazem, portanto, os que obrigam os homens a prestar-lhes contas em assuntos religiosos? Olha, colocam-se em lugar de Deus. Vê 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Vamos dar uma olhada no que vem dizendo esse texto. Eu vou aqui pegar na minha estante aqui a minha Bíblia. Se você quiser aí pegar a sua, para que nós possamos acompanhar esse importante texto. Vamos ver em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, o que vem dizendo a respeito daqueles que se colocam no lugar de Deus. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então as pessoas aqueles líderes religiosos que estão fazendo com que outros líderes inferiores a eles, né, ou mesmo seus membros, os membros das suas religiões, venham prestar contas a eles das coisas religiosas, eles estão se colocando no lugar de Deus. Tá certo? Então nós precisamos ter muito cuidado com a quem nós nos submetemos nessas questões, porque podemos estar aí incorrendo em graves erros, né? Vamos agora para a pergunta seguinte, pergunta 6. Por que disse Cristo não devem os homens em assuntos religiosos ser chamados mestres? Olha que interessante. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. São Mateus 23, versículo 10. Todo aquele, pois, que atua como mestre na igreja de Cristo ou exerce domínio sobre a herança de Deus, 1 São Pedro 5,3, ou se coloca em lugar de Cristo. Tá? Então nós precisamos ter muito cuidado quanto a isso, para não colocar ninguém como nosso mestre, aquele que nós devemos obedecer irrestritamente e indiscutivelmente, porque Cristo disse que a ninguém nós deveríamos chamar mestre, senão Ele. Né? Pergunta 7. Perante quem, pois, como servos, nos tornamos responsáveis em assuntos de fé e culto? Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai. Romanos 14, versículo 4. Então é para o Senhor, né? Somente a Ele que nós somos responsáveis com relação a assuntos de fé e culto. Pergunta 8 e penúltima de nosso estudo. Servos de quem não devemos nós ser? Vamos ver. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. 1 Coríntios 7, 23. Tá vendo? Então nós somos comprados por um preço preciosíssimo.
O que de mais caro poderia ser dado para nos comprar, que foi o sangue de Cristo, foi derramado por nós. Então nós não devemos nos fazer servos de homens, para nos sujeitarmos a homens. Principalmente homens destituídos da verdade, homens que estão ensinando o erro, o engano. Tá certo? Vamos para essa nota em complemento a essa resposta. Os métodos de Satanás sempre convergem para um fim, tornar os homens escravos dos homens, e assim separá-los de Deus. E assim expor os homens à tentação e ao pecado. A obra de Cristo é libertar os homens, renovar-lhes a fé e guiá-los à voluntária e fiel obediência a Deus. Diz Lutero, é contrário à vontade de Deus que o homem se submeta ao homem naquilo que concerne a vida eterna. A submissão em espírito é o culto verdadeiro e deve ser prestada somente ao Criador. História da Reforma, de Daubigné, editada por M. Lard Simons, livro 7, capítulo 11. Certo, meus amados? Então, fica aí claro para nós que é um erro terrível nós nos submetermos aos homens quanto a assuntos de fé, assuntos religiosos, porque corremos grande risco de sermos enganados, de sermos desencaminhados. E se fizermos isso, estaremos deixando de nos submeter àquele a quem realmente devemos nos submeter, que é o nosso Pai, que é Deus, Pai de Jesus Cristo, e é o nosso Mestre, que é Jesus Cristo, né? Pergunta 9 e última. Onde deverão todos finalmente comparecer para prestar contas? Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 2 Coríntios 5, versículo 10. Portanto, visto como a religião é assunto individual e cada indivíduo terá que prestar contas de si mesmo a Deus, segue-se que não deve haver constrangimento nem obrigatoriedade em assuntos religiosos. Tá certo, meus amados? Então não vamos nos submeter ao jugo de servidão, de escravidão, obedecendo a imposições de homens, enquanto que teremos que prestar contas a Deus e seremos julgados um dia perante o tribunal de Cristo para responder por tudo aquilo que tivermos feito por meio do corpo. Que Deus nos ajude para que venhamos refletir em todos esses aspectos, para que vivamos conforme as diretrizes celestiais que estão exaradas na palavra de Deus e não nos submetemos assim a normas de homens, a tradições de homens. Que Deus abençoe a todos. Obrigado por nos acompanhar em mais um estudo da palavra de Deus e até o próximo estudo, se Deus quiser. Tchau!